Olá pessoal, dando sequência à notação científica, falando sobre mudança de unidade de medida, que gera aí um desconforto na hora de resolver, e vamos falar sobre isso. Bora lá. Bom pessoal, eu vou começar a falar com um exemplo, tá? Então esse exemplo aqui nosso da apostila, bem tranquilinho de resolver, ele pede para escrever em notação científica. Daí ele fala que a distância da Terra, né? A distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 149 milhões de quilômetros. 149 milhões de quilômetros. Escreva essa distância em quilômetros, em metros, ó, em quilômetros, em metros, usando a notação científica. Então, peraí, se você chegar com 149, simplesmente 149, e deslocar a vírgula, 149, botar a vírgula aqui, vezes 10 a 2, andei duas casas, você vai estar errado. Porque ele é 149 o quê? Milhões. Então presta atenção aqui, ó. 149 distância da Terra, né, até o Sol, ó, 149 milhões. Esse milhões aqui ó, já representa quantos zeros aqui, ó? 6 zeros. Então na hora que eu for escrever em quilômetros, vai dar 1,49, né? Eu tenho que deslocar minha vírgula daqui da unidade aqui até aqui, ó, 1,49. Andou 3, 6, 7, 8. Deslocou 8 vezes a casa. Então, vezes 10 elevado a 8. Beleza? Então, como a gente pode ver aqui na resolução, ó, 149 milhões de quilômetros, 149 milhões, olha lá, eu coloquei os meus zeros, e notação científica, 1,49 vezes 10 oitavos. Agora vamos lá. O que gera a dúvida? O aluno tem que entender, a gente tem que entender para resolver isso, que quando eu estou escrevendo notação científica, beleza, é só contar as vírgulas, contar a quantidade de casas que a vírgula deslocou. E agora só que ele pede a distância em quilômetros e em metros. Poxa, e agora? O que eu vou fazer? Galerinha, na nossa lousa, na nossa sala, eu já devo ter falado com vocês já, e então isso daqui tem que ser decorado. Em algum momento na escola vocês já viram isso. Eu tenho assim, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando você quer passar de quilômetro para metro, então, ó, quando você quer passar de quilômetro para metro, você anda com, ó, 1 quilômetro, um, dois, três. São três casas para passar para metro. Então, ó lá, no meu 1 quilômetro, no meu 1 quilômetro, né? Para deslocar para metro, ó, eu ando uma, duas, três casas. As três casas. Então, se eu estou aumentando, ó, vai ser uma, duas, três casas. Observaram que aqui eu fiz uma multiplicação por 1000, 1 quilômetro vezes metros, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a ter. Então, nesse caso aqui, ó, 1 quilômetro, na hora que eu passo para metro, aumenta quantas? Tem um aumento de 3 casas. Então, quando eu estou passando uma unidade de medida maior para menor, eu tenho um aumento de casas. Assim como se eu estou numa menor e vem para maior, eu tenho uma redução de casas. Então, ó, uma unidade maior, se eu estou reduzindo minha unidade, eu tenho um aumento. Então, se eu estiver reduzindo minha unidade, eu tenho um aumento. Reduzindo minha unidade, eu tenho um aumento. Vamos pagar aqui. Reduzindo a minha unidade, eu tenho um aumento. Beleza, mas e agora? O que isso vai me ajudar? Vamos lá. Reduzindo minha unidade, eu tenho meu aumento.
eu tenho aqui. Mas de metro, então, eu vou passar, de quilômetros eu vou passar para centímetros. Então, vai continuar 1,49. Eu tive uma redução de quilômetros para metro, então eu tive uma redução, então eu vou ter um aumento de zero, né? Então eu vou aumentar meu número de zero. Então vai aumentar em quantas casas, que eu já fui lá na outra luzinha lá, já expliquei. 3 casas, então 10 elevado a 8, vai para 10 elevado a 9, 10, 11. Tá joia? Então, ó, quando eu tenho quilômetros e vou passar para metro, eu diminuí, né? Eu diminuí minha unidade de medida, então eu vou aumentar minha quantidade de zeros. Diminuir unidade de medida, aumenta minha quantidade de zero. Então vamos lá. 149 milhões, aumentou 3 zeros. Na hora que aumentou 3 zeros, eu desloquei por mais 3 aqui, então ficou 11. Tá joia? Olha como fica bem mais fácil já o item 2, ó. Tamanho médio do diâmetro de uma célula é de aproximadamente 1 milionésimo de metro. 1 milionésimo de metro. Vamos escrever isso. Ou seja, né? 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros depois vem 1. Então, 1 milionésimo de metro está aqui. Ele já me deu já, né? Represente esse valor usando notação científica em metros. Beleza, já está em metros, então é só deslocar a casa. Opa, centímetros e depois milímetros. Vamos ver qual que é essa, ó. Milionésimo, né? De metro. Quantas casas deslocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então vamos lá, menos 6. Depois de metro, né? Opa, metro. Presta atenção, gente. O que eu falei? Se eu vou reduzir a minha casa, se eu vou reduzir minha unidade de medida, eu vou aumentar a quantidade de zero. Então, beleza. De metro, depois tem decímetro e centímetro. Opa, duas casas. Então eu vou aumentar, diminuiu minha unidade, então eu vou aumentar meu número de zeros. Então eu vou aumentar 2. Não está menos 6? Aumenta 2, se torna menos 4. Deslocou a casa, ó, de metro, decímetro, centímetro. 2. Aumentou, ó, desloca a casa. Era menos 6, foi para menos 4. E depois, de metro para milímetro, opa, metro para milímetro, mm, né? 1, 2, 3. Então vai aumentar 3 casas, ó. De 6, paga 3, vai ficar menos 3. Então, se eu estou diminuindo minha casa, diminuindo minha unidade de medida, né? De metro, decímetro, centímetro, estou diminuindo minha unidade de medida, eu aumento minha quantidade de zero. Se eu aumentar minha medida, eu diminuo minha quantidade de zero. Vamos lá para resolver o 3. Exemplo, uma pessoa bebe em média 1,5 litros de água por dia. Quantos litros e quantos ml essa pessoa bebe em um mês, né, de 30 dias? Resolução. Em 30 dias essa pessoa bebe 1,5 vezes 30. Então multipliquei por 30, é um produto, deu 45 litros de água. Perfeito. 45 litros de água. Em notação científica, eu ando uma casa aqui, pronto, 4,5 litros. 4,5 vezes 10 elevado a 1, porque eu desloquei uma unidade só. Só que ele não pediu só em litros, ele quer também em ml. De litros para ml eu reduzi, né? Imagina assim, ó, eu tinha uma garrafa de 1 litro, eu vou dividir em copinhos. Então eu tinha uma garrafa, vou ter mais copinhos, né? Vou ter vários copinhos. Então se eu diminuir minha unidade de medida, antes eu tinha um jarro, né? um litro, a garrafa, eu tinha uma única garrafa, uma garrafa. Quando eu falo em ml, quer dizer que eu distribuí em copinhos. Então aumentei minha quantidade, era uma garrafa, virou 4, 5 copos. Enfim. Se eu diminuir minha unidade de medida, quer dizer que eu vou aumentar a minha quantidade de embalagem, por exemplo. Então vamos lá. 45 litros, né? 45 litros, 45 mil ml. Mas como que ele chegou a isso? Da mesma forma, ó, litro, decilitro, centilitros, mililitros. Então andou 3 casas. Se diminuiu 3 casas, quer dizer que vai aumentar 3 zeros. Então vai ficar 10 elevado a
4. Muito tranquilo o exercício, pessoal. Então, o que tem que ficar claro para vocês é a minha tabelinha lá, ó. Essa tabelinha. Que serve para litro, serve para volume, é sempre a mesma. Quilômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ela sempre vai estar, é a mesma coisa para todos eles. Só contar unidades de casa decimal. Temos mais um exercício aqui, ó, vamos lá. Na apostila de vocês vão encontrar um texto falando sobre alguns valores do corpo humano. Daí vocês leem, né, o exercício é bem tranquilo. Você vai ler o exercício, vai interpretar ele vai perguntar, mas qual a espessura do fio de cabelo? Daí você vai colocar aquilo lá em metros e quilômetros, então isso daí é para você trabalhar essa mudança de unidade de medida. Tá joia? Espero ter ajudado aí, contribuído com vocês. Não se esqueçam de se inscrever, dar o like aí. Beleza? Um abraço, pessoal.